Os treinamentos do Internacional para o retorno do futebol após tudo se resolver aqui no Rio Grande do Sul, que ainda não aconteceu, está marcado para o dia 12 de maio, enquanto a próxima partida tem a data prevista até o momento para o dia 27 de maio. Enquanto isso, jogadores do Internacional seguem atuando, também na linha de frente do resgate de pessoas que foram atingidas pela tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, o volante Thiago Maia participou de uma cena emocionante, ajudando a resgatar uma senhora na zona norte de Porto Alegre. Enquanto isso, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma importante entrevista ao canal Sport TV e manifestou o posicionamento oficial do clube sobre tudo isso que está acontecendo. Criticou a decisão da CBF de não paralisar o Campeonato Brasileiro e apenas suspender as partidas dos clubes gaúchos. Falou sobre a possibilidade de deixar o Rio Grande do Sul para realizar as partidas em uma bolha e deu um prazo, que não é nada otimista, sobre a recuperação total do Beira-Rio pelos estragos trazidos pelas enchentes. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 8 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Não esquece de doar. O QR Code tá aqui para você participar da campanha que foi iniciada pelo Debate Raiz e que já está arrecadando algo próximo de R$500 mil para as vítimas atingidas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, tá? Faz o Pix neste QR Code que está aqui apontando a câmera do seu celular. Não é o aplicativo do banco, é a câmera do seu celular. Ou então clica no link que vai estar fixado aqui nos comentários. Doa e ajude quem precisa. Fazendo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira, eu começo lembrando que o Inter tem treinamentos suspensos em função de tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e que o retorno às atividades está marcado previamente para acontecer no dia 12 de maio, ou seja, só a próxima segunda-feira. É lá que neste momento está marcado o retorno das atividades pelo time do Internacional. E ainda assim é uma data que pode ser adiada. Tranquilamente. É uma data que pode ser adiada em função das coisas não melhorarem aqui no estado do Rio Grande do Sul. De qualquer maneira, as partidas, elas estão suspensas pelo menos até o dia 26 de maio. 26 de maio, jogos de clubes gaúchos, decisão feita pela CBF ainda ontem. E enquanto os jogadores eles não podem treinar, poucos deles voltaram para casa. E muitos deles estão ainda em Porto Alegre e alguns atuando na linha de frente. O pessoal da Record TV flagrou nesta quarta-feira, em um bairro aqui na zona norte de Porto Alegre, o volante Thiago Maia, participando do resgate de uma senhora que ficou ilhada em sua casa aqui em Porto Alegre. O Thiago Maia, junto de outro morador, junto de outro voluntário, estava auxiliando no resgate dessas pessoas e teve uma imagem onde ele está carregando essa senhora nos braços, levando ela para um local seco. É mais uma cena heróica que a gente vê de pessoas que não tinham envolvimento com o Rio Grande do Sul, de um jogador que chegou nessa temporada no Internacional e que mostra esse engajamento, que mostra esse envolvimento. E vamos lá, dezenas de jogadores da dupla Grenal mostraram esse envolvimento que nós gaúchos estamos tendo ao longo dos últimos dias. E a cena bonita de se ver, a cena tocante de se ver dessa quarta-feira foi do Thiago Maia, volante do Inter, que está aqui em Porto Alegre, também na linha de frente, para que a gente possa, de alguma maneira, sair dessa tragédia. Obviamente, esses caras eles estão sendo muito mais importantes na linha de frente, ajudando a salvar vidas, do que treinando, do que trabalhando, do que pensando na próxima partida da dupla Grenal. E obviamente que a prioridade toda está voltada para isso. E em meio a tudo isso, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma importantíssima entrevista para o canal Sport TV, na tarde desta quarta-feira, e manifestou o posicionamento oficial do Inter a respeito de tudo que acontece aqui no Rio Grande do Sul e do que acontece das movimentações da CBF quanto a Campeonato Brasileiro e adiamento das competições. A primeira questão que foi abordada pelo presidente é que não existe a possibilidade
de, neste momento, o Internacional sair do estado para jogar. Uma possibilidade que foi aventada. E vamos lá, se o Inter quisesse jogar de fato, poderia, por exemplo, se mudar para Florianópolis, para Criciúma, para Chapecó, fazer uma bolha lá, treinar lá e jogar lá e seguir o Campeonato Brasileiro. O Grêmio poderia fazer isso, o Juventude poderia fazer isso. Mas o presidente foi claro ao dizer que o posicionamento institucional do Inter aponta que não há possibilidade disso acontecer. Porque não há a possibilidade das pessoas do Inter virarem as costas para o estado do Rio Grande do Sul neste momento e tirar caras como o Thiago Maia da linha de frente, caras como o Rocher da linha de frente. E dar a mensagem também de que as pessoas devem voltar para suas vidas saindo do Rio Grande do Sul. Não. A mensagem que o Inter quer passar como clube, e isso envolve Grêmio e Juventude também, mas nesse caso foi manifestado pelo presidente Alessandro Barcelos, a mensagem a ser passada é que o Rio Grande do Sul precisa de todo mundo. Todo mundo aqui ajudando. Todo mundo que pode ajudar precisa se mobilizar. É essa a mensagem. Não é hora de virar as costas para o Estado e o presidente tenta manifestar isso através, enfim, da manutenção irrevogável do Internacional em território gaúcho. Ele falou também a respeito de quem diz que, bom, o Inter poderia então se mudar para outro lugar do estado, jogar em Erechim, jogar em Caxias, e aí ele fez um exercício. Bom, pensem o seguinte, pensem nos clubes que jogariam aqui. Eles teriam que pousar em Florianópolis, andar 13 horas de ônibus para algum local seguro no Rio Grande do Sul. Eles não teriam água para tomar banho, eles não teriam água para beber, ou eles trariam água que as pessoas estão passando sede, morrendo de sede, para que os jogadores pudessem tomar água quando jogasse. É inviável que tenha jogo no Rio Grande do Sul nos próximos 20 dias pelo menos, e eu acho que até mais. E o presidente fez esse exercício para se tocar que até para os clubes de fora seria absurdo forçar esses clubes a vir ao Rio Grande do Sul para jogar. Isto em um cenário onde ninguém estivesse preocupado com o que está acontecendo, todo mundo estivesse alienado e preocupado somente com o futebol, o que não é o caso. Porque não é só por isso que se defende que o retorno do futebol não pode acontecer agora. É também pelo envolvimento das pessoas no resgate, na reconstrução, na ajuda e no envolvimento que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul. E só quem é do Rio Grande do Sul talvez tenha essa dimensão de como está o estado, de sair na rua e ver que cada pessoa está tentando ajudar de um jeito. Então, o presidente deu esse parecer também de que até para os clubes de fora seria absurdo vir jogar no Rio Grande do Sul neste momento. Ele comentou o adiamento feito pela CBF dos jogos das equipes do Rio Grande do Sul. E o Inter tem a posição, e isso foi relatado pelo presidente Alessandro Barcelos, de que isto não é suficiente. Não é suficiente a suspensão feita pela CBF. E que foi uma ação emergencial e que, por exemplo, o Inter sabia que não ia jogar com o Juventude desde o início da semana, porque não tem como. Imagina o jogo amanhã contra o Juventude. Não tem nenhuma condição. E o Inter já sabia isso e nem treinou para o jogo porque não tinha possibilidade. Nem do Juventude vir, não havia essa possibilidade. E a CBF só adiou a partida ontem, na terça-feira. Então, houve uma demora da CBF e foi uma ação emergencial que era o mínimo que se podia fazer, porque todo mundo sabe que em 20 dias não tem condição nenhuma dos clubes jogar. Então, ele não entendeu que a ação é suficiente. Ela deve aumentar, tá? Essa suspensão dos jogos, ela deve aumentar, isso ficou claro pelo que a gente ouviu dos posicionamentos dos presidentes, e a ideia do presidente Barcelos também é essa, mas foi uma ação emergencial feita pela CBF. E por que ela deve aumentar? E aí uma informação preocupante dada pelo presidente Alessandro Barcelos, de uma ideia de prazo para que a gente possa ter o Beira-Rio funcionando normalmente. De acordo com o presidente, depois que as águas baixarem completamente no Beira-Rio, seriam necessários no mínimo 60 dias para que o estádio pudesse ser perfeitamente utilizado para jogos de futebol como era antes. 60 dias de reconstrução no estádio Beira-Rio. Depois das águas baixarem. E aí o presidente citou que em 1941 os levantamentos técnicos apontaram que a baixa das águas demoraram 30 dias. Eu entendo que até existe a possibilidade de um prazo mais positivo, principalmente para as águas baixarem do Beira-Rio, isso deve demorar em torno de 15 dias, pelo que a gente está ouvindo dos especialistas. Mas 60 dias para a reconstrução do estádio, e claro, tem que replantar gramado, tem que consertar as áreas internas que foram destruídas, vestiário, tudo tem que ser reconstruído.
zona mista, sala de imprensa, gente, tudo tá embaixo da água no estádio Beira-Rio. O pessoal tá andando de jet ski dentro do Beira-Rio. E, obviamente, isso vai demorar para ser reconstruído, segundo o presidente, na casa desses 60 dias. Então, muito tempo para a gente voltar a ter um jogo normal no estádio Beira-Rio. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Quinta-feira tem odds, tem partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro, como por exemplo, aliás, pela Copa Libertadores da América, como por exemplo, Liverpool do Uruguai e Palmeiras. Odds do Liverpool 6,66, empate 4, Palmeiras 1,53. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? E não esquece de doar. São quase 500 mil reais arrecadados. Nos ajuda, você pode ajudar. É nesse QR Code que está aqui, beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações e doe. Doe, doe, doe. Beijo.